Un cordial saludo desde los estudios de televisión del Centro Ático de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. En una reciente conferencia aquí en la Universidad Javeriana, el destacado economista Jeffrey Sachs, profesor de la Universidad de Columbia, afirmaba que a lo largo del tiempo la Iglesia Católica, especialmente desde los documentos del papado, nos ha dado los elementos para entender y para resolver los más serios problemas que ha enfrentado la humanidad. Así, por ejemplo, señaló que el Papa León XIII nos ayuda a entender los problemas de la industrialización y que Juan Pablo II lo hizo con el fenómeno de la globalización. Hoy en día, el Papa Francisco, con sus encíclicas, nos ofrece su orientación a los muy graves problemas que enfrentamos en el planeta Tierra, en lo que empieza a denominarse por los científicos como la era geológica del Antropoceno, por la acción devastadora del hombre que ha generado el cambio climático y por un crecimiento fundado en una economía global de mercado sin valores. Es aquí donde se enmarca la carta encíclica Laudato Si del Papa Francisco sobre el cuidado de la casa común. La Universidad Javeriana, con el objetivo de divulgar y facilitar la comprensión, el análisis y la apropiación de estas orientaciones del Papa Francisco, desarrolla el Simposio Javeriano sobre la carta encíclica Laudato Si. En el contexto de este simposio y como una de sus más significativas actividades, se ha realizado esta entrevista al cardenal brasileño Cláudio Jumes por parte de nuestros periodistas Arritoquieta Pimentel, directora de Comunicaciones de la Universidad Javeriana, y José Vicente Arizmendi, director de la emisora Javeriana Estéreo. El cardenal Cláudio Jumes, hijo de emigrantes alemanes, nació en Montenegro, estado de Río Grande do Sul, en agosto de 1934. Fue ordenado sacerdote franciscano en 1958. Tiene un doctorado en filosofía y una especialización en ecumenismo en Ginebra, Suiza. Fue nombrado obispo de Santo André en 1975. En 1996, arzobispo de Fortaleza y 2 años después, 1998, arzobispo de Sao Paulo. En 2001 fue creado cardenal y en 2006 nombrado por el Papa Benedicto XVI como prefecto de la Congregación para el Clero. En una audiencia que el Papa Francisco concedió a los más de 6.000 periodistas de todo el mundo que cubrieron el cónclave, el Papa Francisco calificó al cardenal Jumes como un gran amigo y quien lo inspiró a seleccionar el nombre Francisco para su papado. Actualmente, el cardenal Jumes es el presidente de la Red Eclesial Panamazónica, REPAN, un organismo que busca realizar de manera articulada en los países amazónicos, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Brasil, Guyana, Guyana Francesa y Surinam, el rostro amazónico de la Iglesia Católica, cuidando de la casa común y acompañando a las poblaciones de la Amazonía para que sean verdaderos sujetos de transformación social. Los invito a ver entonces la entrevista con el cardenal Cláudio Jumes. Cardenal, me quiero remitir al 13 de marzo del 2013. Estamos en el cónclave. Ya hubo 5 votaciones. Es el segundo día del cónclave para escoger el Papa. Usted está al lado de Jorge Mario Bergoglio. ¿Por qué no nos cuenta qué pasó ahí adentro? Cuando lo nombraron Papa, usted estaba al lado, luego salió al balcón con él. Y sobre el cónclave no se puede hablar nada, porque hay el segredo que está, que cubre todo el cónclave. Pero el Papa, el cardenal que es elegido Papa, del momento que él se torna Papa, él no está más sobre el segredo, okay. No está más. Entonces, él puede contar lo que hubo dentro del cónclave. Normalmente también no cuenta nada. Y lo que este Papa contó sobre su nombre,
En verdad era en el fin del cónclave, no era durante el cónclave. Él contó a los periodistas digamos así, el motivo por qué se tomó el nombre Francisco. Y él dice a los periodistas allí, que estaban reunidos allí en Roma para dar cobertura al cónclave, que eran unos 500 de todo el mundo. Sí. Y en un cierto momento, durante el discurso, el Papa dice, yo quiero contar a ustedes por qué tomé el nombre de Francisco. Y decía, cuando los votos estaban convergiendo todos para mí, yo tenía un cardenal brasileño, Cláudio Umas, un grande amigo mío, a mi lado, que me consolaba. Porque cuando llegara el número suficiente de votos, hubo un grande aplauso en la sala. Y el cardenal Umas me abrazó, me besó en el rostro y me dice, no te olvides de los pobres. Y de hecho la historia es esa, sí. Él la ha contado, de forma que yo también puedo contarla, porque todo el mundo ya lo sabe. Los periodistas llevaron la historia para todo el mundo, sí. Y entonces él dice, esa cuestión de los pobres entró en mi cabeza, entró en mi corazón, dice el Papa. Entonces me recordé de San Francisco de Asís, los pobres. ¿Por qué dice él? Porque San Francisco de Asís es el santo de los pobres. Y los pobres, él había trabajado tanto con los pobres en Buenos Aires, en las villas miseria. Hacía parte fuertemente de su vida la cuestión de los pobres, siempre. Entonces dice, esa cuestión de los pobres entró muy fuertemente en mí y entonces escogí el nombre de Francisco, Francisco de Asís. Entonces, dice él, me recordé también, dice él, que San Francisco de Asís es el santo también de la paz. Y de hecho, Francisco es invocado como el santo de la paz. Y también el santo del cuidado de la creación. Esos tres motivos que lo llevaron a asumir el nombre de Francisco. Y cuando después se comienza a ver su actividad, sus discursos también, son tres temas que estão sempre muito fortemente presentes em sua atividade, em suas preocupações e em seus discursos, pronunciamentos. Os pobres, a paz, a criação. A criação com a questão da Laudato Si, que foi o grande documento histórico, no qual ele exprime toda essa sua preocupação e seu enfoque en la defensa de la creación, o sea, de la naturaleza, que él llama de nuestra casa común, que debemos cuidar, defender, en fin. Entonces, esa historia, sí, él la contó a los periodistas y es verdadera. Sí, sí. Cardenal, a propósito de la encíclica Laudato Si, esta carta que le envía el Papa a la humanidad entera, no solamente a los católicos, una de las ideas importantes que hay allí es que probablemente una mala interpretación de aquella frase del Génesis, donde se dice que el ser humano fue creado para dominar la naturaleza, pudo habernos llevado a una distorsión como la que tenemos hoy. ¿Por qué no desarrolla un poco esa idea? Sí. Isso muitas vezes se alegou isto, porque em la Bíblia se usa essa palavra dominar a terra. Pero eu creio que o mais forte vem dessa atual forma de dominar a terra, de se apoderar da terra e tirar quase que por força tudo que é possível da terra, vem muito mais da modernidade, onde se habla muito do sujeito que domina sobre o objeto. Pero essa questão bíblica, de hecho, existe e foi também, digamos assim, pensada, repensada, e
entonces se debe añadir que en un capítulo se habla de que Dios da al hombre ese dominar la tierra. Pero en el otro capítulo se dice que Dios entrega la tierra como un jardín, que el hombre debe cuidar de ese jardín, tirar su sustento, sí, digno para se sustentar, pero debe cuidar de ese jardín, de esa tierra como un jardín. Entonces la interpretación de ese dominar, esa palabra que viene claro del hebraico, después pasa para el griego, para el latín, para el portugués, el español, en fin. Esa palabra tiene mucho más el sentido de administrar, más do que dominar, yo soy el dueño y puedo hacer lo que quiero con esto que es mío. No, Dios nos entregó la tierra para administrarla, eso sí, pero para administrarla bien, como un jardín, cuidar de ella, no para destruirla, para degradarla, mas para tirar de ella el sustento y cuidar de ella como un jardín. Cardenal, usted está haciendo un trabajo en el Amazonas. ¿Qué está pasando en el Amazonas? ¿Estamos acabando con el Amazonas? Sí, y todos lo saben, y todos están preocupados. Hoy la Amazonía ¿no? Sí. Está más en el centro de las atenciones mundiales también, por causa de la crisis, la grande crisis climática y la crisis ecológica. La crisis climática que foi tratado muito em la COP21 de Paris, onde saiu também se hizo aquele acordo climático que foi assinado, firmado por todos os países, praticamente. E dentro dessa crise climática e ecológica que se refere a todo o planeta, porque não é uma crise solamente de Amazônia ou algumas regiões, não. Essa crise é global. Es una crisis grave y urgente del planeta, de todo el planeta entero. Pero en esta crisis, la Amazonía tiene un lugar especial, claro. Tiene un lugar especial y debe tener un cuidado especial. Y por eso hoy la Amazonía, como algunas otras regiones también, tiene un enfoque muy fuerte. Está en el centro también de las atenciones. Como enfrentar os grandes problemas que hoje a Amazônia enfrenta. Eu repito que são problemas que também são globais, mas muito específicos em la Amazônia, porque ali está a floresta tropical, a selva tropical. A selva tropical e as águas. Eu sempre digo, a Amazônia é um sistema onde as águas, porque é uma imensidade de águas, de rios, de tudo, de fontes, enfim. Essas águas cuidam de la selva, porque se não fosse a água, não haveria a selva. E a selva cuida da água, porque se não fosse a selva, a água também não haveria. Esse é um sistema, e desse sistema selva e água nasce a biodiversidade, a grande biodiversidade da Amazônia, que é a grande riqueza da Amazônia. Se se começa a destruir, se a água, se a selva, se destrói junto a biodiversidade. Então, é de hecho uma região muito sensível e muito importante porque ajuda a manter o equilíbrio climático e ecológico do planeta. E hoje está ameaçado muito porque há grossos interesses dentro dessa questão de dominar ou de administrar. No, el dominar ali, hoje os projetos de desenvolvimento são de dominar, de extrair o máximo possível. ¿Y quiénes son esos los que están dominando ahí? São os grandes projetos de los governos, por exemplo, de los governos locales, como em Brasil, como também da iniciativa particular de las empresas, por exemplo, empresas agrícolas de agropecuária, agrobusiness, enfim, Madeira. E também madeireiros e mineradores, a mineria. Multinacionales. Sim, ou nacionais ou multinacionais também, sim. Como em toda parte, eles procuram tirar o máximo de lucro da matéria-prima que têm delante de eles. E essa matéria-prima é esse sistema que está aí.
porque uno que quer, por exemplo, plantar se diz, não? Sí. Plantar soja, Sí. ele destrói a selva, selva. e imediatamente, el año próximo, já tem uma grande cosecha de soja. Isso é um lucro imediato, um sucesso imediato. Mientras que hoje se sabe que a floresta pode oferecer muito mais riquezas em pé, a selva, do que destruída. Solamente que isso são processos um pouco mais de médio prazo. Não é para amanhã já, mas haverá um futuro maior para o clima, para a ecologia, portanto para o planeta, como também para a própria riqueza do país. O país poderá extrair muito mais riqueza mantendo em pé a selva do que la destruyendo para tirar imediatamente os recursos. Como também esses empreendimentos normalmente passam por cima de los direitos da população local, que não é respeitada e muitas vezes é deslocada, as terras são invadidas, as águas são contaminadas. Então sai todo um prejuízo local para as populações que estão aí. Então não é solamente um prejuízo, não? Perjuízo neste um perjuízo ecológico, mas também humano, social, e de direitos humanos. E por isso há tantas queixas delante das cortes de direitos humanos de essas regiões. Com os indígenas. Sim, porque aí se ignora a gente que está ali, se ignora as culturas que estão ali. Así solamente para tirar lucros a cualquier precio. Claro, Su Eminencia, la encíclica sugiere que haya diálogos de distintas escalas. Esto aplicado al Amazonas quiere decir 9 países, solo Brasil son creo que 40 comunidades, nos decía usted hace un ratico. ¿Por qué no nos dibuja un poco ese mapa de lo complejo que podría llegar a ser lograr un diálogo en una región como el Amazonas? Sí, la Laudato Si habla de ese diálogo, la necesidad del diálogo con las poblaciones locales cuando hay un proyecto que las afecta, que las afectará. Entonces ese diálogo es necesario, la población local tiene el derecho de ser oída, de ser escuchada y de ser tomado en cuenta lo que dice, porque también lo hace y lo escucha, pero no cambia nada en el proyecto después. No, aquello que las comunidades dicen debe ter peso en el proyecto, debe ter peso en el proyecto. Eso es lo que se quisiera. O sí, se está dando debería ser, pero no está pasando. No okay. se lo hace. Por ejemplo, las grandes usinas hidroeléctricas, los grandes empreendimentos madeireiros, los grandes empreendimentos de agrobusiness, los grandes empreendimentos de mineraria. Isso não se hace, não se escuta, se ignora a gente que está ali, se ignora. E também os prejuízos que tendrão com isto. Então, o Papa, por exemplo, disse que aí esses empreendimentos llenam suas maletas de dinheiro, depois se marcham com o dinheiro e deixam a destruição, a degradação e o empobrecimento da gente que se queda aí. Mas a gente não ganhou nada com isso, nada. Perdeu muchísimo y no ganó nada. ¿Pero usted siente que la Iglesia podría contribuir a que haya un diálogo? Sí, sí, ese es una de las cosas. La Iglesia debe procurar criar ese diálogo, sí. Porque la Iglesia trabaja como un servicio en fin, no de fuerza, mas de convencimiento, de diálogo, de discusiones, en fin. Tender puentes es pontificar. Justo. Como también que usted decía, que esses países todos que têm uma parte da selva amazônica, porque não é somente o Brasil, mas também outros 8 países que fazem confine, limitam com o Brasil. Incluyendo Colômbia. Sí, que é Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Equador e as 3 Guianas. ¿sí? Exactamente. Entonces, que haya también diálogo y un trabajo en red de todas essas comunidades, instituciones, etcétera, que
que estão aí nesta grande área panamazônica. Então, panamazônica pues, são as Amazonias, enfim, é uma só, mas Panamazônia porque são 9 países, por isso se já habla também de Panamazônia. Esse diálogo deve ser importante para criar uma rede, e é isso que nós outros tentamos contribuir quando foi criada essa REPAM. E eu sou presidente dessa REPAM, estou aqui por causa dessa REPAM, que é a Rede Eclesial Panamazônica, que é um serviço para pôr em rede tudo que já ali existe e trabalha em defesa da Amazônia, por essas forças em rede, para que elas também trabalhem em rede e se deem força umas às outras. A mí me está pasando aquí una pregunta, cardenal, y esa iglesia con rostro amazónico es la idea apoyada por el Papa Francisco. Sí. ¿Eso qué significa? Sim, ele disse isso aos obispos brasileiros quando estuvo na Jornada Mundial de la Juventud. Okay. Ele dizia aos obispos brasileiros que na Amazônia a igreja deve ter rostro amazônico e clero autóctono. Duas coisas fundamentais que ele dizia. Rostro amazônico quer dizer uma igreja que se involucra com a gente e com a realidade. Aí. Uma igreja, então, que está muito cercana da gente, que junto com a gente encoraja a gente, anima a gente, dá esperanças, dá sonhos à gente. O Papa diz sempre, diga à gente que não deixe de sonhar com um futuro bueno e belo também, manter a esperança. Uma igreja, então, que está muito cerca e que então se acha que esta gente pueda ser de novo reanimada em sua visão do futuro, porque muitos deles, de hecho, estão muito angustiados. E também que seja uma igreja inculturada em las culturas de ali. Não, então, viene de novo essa questão de uma igreja europeia, mas que ali deverá ser transformada. Deve se cambiar, deve se transformar em uma igreja, por exemplo, indígena, uma igreja católica indígena. Isso significaria uma igreja onde a fé é expressada em la cultura de los indígenas, e onde os próprios indígenas sejam os pastores, os ministros. Eles seriam os que conduzem sua igreja católica. E isso é possível, porque a igreja católica admite que as igrejas sejam culturalmente diversas. A diversidade é uma riqueza, a uniformidade é uma pobreza, mas a diversidade é uma riqueza que enriquece. E então, termos realmente todo um processo de inculturação da igreja, faz com que ela tenha, então, a fim, rostro cada vez mais amazônico. E esse del clero autóctono significa também, a fim, esses ministros, ou seja, padres, sacerdotes e obispos indígenas, que eles assumem sua igreja em seu pueblo, em seus pueblos. É esse processo que o Papa quer ativar mais e encorajar. Ele diz, vocês devem arriesgar na Amazônia, vocês devem ser ousados. Também se hace algum erro, depois se corrige, para não tenham medo, não se quedem parados. É necessário andar avante nessa direção. Claro que é um caminho difícil, e talvez muitas vezes com perplexidades, claro. Pero dizer, não parar, ir adelante. Sí, claro. Sí. Estamos hablando adicionalmente en el marco de cuidar la naturaleza, Sí. pero sin caer en el extremo de que no se debe ni tocar. Estamos hablando es de administrar. Justo, sí, justo, y es muy importante eso que usted lo dice, porque se debe procurar elaborar un modelo de desarrollo que sea diverso del actual, un modelo de desarrollo que respete la naturaleza que está ahí, mas un desarrollo sí, porque hay que, y eso está dentro de ese administrar de la Biblia que lo dice, y tirarle sustento de la naturaleza, es
hace parte esse tirar riquezas desse sistema. Beneficiarse de la naturaleza. Extrair em um, digamos assim, alguns dizem que deveria ser um modelo de desenvolvimento extrativo e não predatório. Predatório no sentido que toma tudo, arrasa tudo e levo tudo e me vou com tudo nas minhas maletas e deixo a degradação, a destruição atrás de mim. Não, deve ser um desenvolvimento extrativo. Isto quer dizer, mais uma vez, que a selva se queda em pé, mas projetos de extração de riquezas, e isto hoje se sabe que daria muito mais riquezas de deixar a selva em pé. Mas são projetos que começam a nascer, são muito poucos, são gotas d'água em um oceano de projetos grandiosos, predatórios. E é por isso que estamos correndo também contra o tempo, porque a destruição da selva continua por todas as partes. Diminuiu um pouco no Brasil uns anos atrás. Agora aumentou de novo aumentou a deforestação da selva amazônica. Então, há um risco muito iminente. E é por isso que devemos, por isso que digo que esta crise é uma crise urgente. Ela demanda que seja hecha depressa e não se espera para não sei quando. Porque Paris, a COP21, eu estive nesta COP21, e o acordo climático diz que neste siglo XXI, se deve fazer os grandes cambios que também terão custos econômicos astronômicos, mas há que fazê-los, é urgente e não é possível de encontrar outra forma. Cambios que hagam que o clima não suba mais de 2 graus, o clima global. E melhor seria solamente 1,5 grau, o clima global. Isso significaria uma diminuição drástica do uso de petróleo, de carvão mineral, de gás mineral, porque esses são fósseis que, uma vez que são queimados, a combustão desses fósseis, que produz a energia, e tudo no mundo, tudo é tocado por petróleo, e produtos de petróleo, ou de carvão mineral, ou gás natural. Toda a energia, todo o transporte, tudo as indústrias usam essa energia que provém desses fósseis. Mas esses fósseis produzem o CO2, que é o gás carbônico, o CO2, o anhídrido carbônico, que também se chama gás carbônico, CO2. E esse CO2 é que faz a capa que produz o efeito invernadeiro, que significa produz uma capa, os gases produzem uma capa ao redor do planeta, e o calor do sol entra, mas não sai suficientemente para, de novo, resfriar a Terra. Ela começa a calentar-se lentamente, ela se acalenta, porque o calor não se dispersa suficientemente, porque essa capa o impede. Então, devemos queimar menos fósseis, ou seja, petróleo, etc., para que os gases sejam menos e, de novo, seja possível que o calor se disperse de novo na atmosfera. Esse é o calentamento climático que vem desse efeito invernadeiro, que vem, por sua vez, desses gases que vêm da combustão de fósseis, que é petróleo, etc. Então, isso, somente para dizer, isso é um cambio astronômico, um cambio que deve ser feito neste siglo XXI. E por nós. Sí, yo ya tengo etapa, pero los jóvenes y ustedes deberán enfrentar esta batalla, claro. Sí. Cardenal, pero posiciones como la de Donald Trump, que no le importa el calentamiento global, ¿qué opina de eso? Sim, não há que opinar, todo mundo sabe que isso é um posicionamento que ele tomou diante de seu eleitorado.
talvez também tenha essas convicções, porque estão muito metidos nesses cambios. Porque a questão do petróleo, ele está metido, suas empresas estão metidas, então tem muitos interesses. Então, os grandes digamos, as grandes empresas e conjunto de empresas, por exemplo, de petróleo, claro que estão muito assustados com isso, porque deverá ser reduzido drasticamente o uso do petróleo, drasticamente. Então, começam a buscar outras formas de investir seu capital, claro. E isso, por isso que digo, há custos astronômicos e também muito difíceis para alguns que deverão cambiar totalmente digamos assim, de empreendimentos. E o petróleo é um dos... O mundo, o universo do petróleo é fortíssimo no mundo. E para eles significa grandes cambios. Pero hay que hacerlo. E Trump sí, é o presidente, pero Estados Unidos é mais do que o presidente da sociedade dos Estados Unidos, tanto que muitas empresas já disseram que vão continuar a cumprir o acordo de Paris. E também ele tem 4 anos e talvez outros 4, pero depois haverá outros presidentes. Cardenal, cuando se habla de la encíclica Laudato Si, ¿usted cree que esta encíclica ha impactado en el mundo? ¿Le están haciendo caso? ¿La conocen? ¿Se está viviendo en el Amazonas? ¿O qué hace falta para que se penetre en el mundo lo que está queriendo decir el Papa Francisco? Una de las cosas que puede ayudar a divulgar la encíclica, porque eso es muy importante realmente, es un documento histórico que ilumina el camino. También en París, en la COP, se citó muchas veces la Laudato Si, positivamente, de una forma muy positiva, como realmente un documento que trae luz para la humanidad en todo ese grande problema. Y la divulgación, llevar eso al conocimiento de la sociedad civil. Y yo siempre digo, una de las cosas más importantes sería que los medios de comunicación hablasen más de ese problema. Fosse más un tema más frecuente, porque es una crisis urgente y grave. Pero los medios de comunicación muchas veces tienen también mucha ligación, ¿ligación se dice? Sí. Con los grandes emprendimientos empresariales, que no tienen interés o tienen miedo de ese cambio, temen este cambio. Entonces no les interesa de hablar mucho de eso. Y los medios de comunicación muchas veces atenden a estos intereses más do que informar, porque falta información a la sociedad civil. Tiene poca información sobre o que é essa crise, o que passa, o que está passando com o planeta, por que se habla e não se explica mais, não se informa mais. Há muito pouca informação e muito pouca formação também. E formação, eu penso no sentido de mostrar à sociedade civil quais são as causas que estão por detrás dessa crise, o que provocou esta crise. Formar significa, portanto, também de dar a la gente em manos uma forma de analisar a questão. Quais são as causas? Que causas devo combater para ajudar a combater esse resultado nefasto que está aí? E também, então, as causas e também quais são as soluções. Quais são as soluções? Isso deve ser transmitido à sociedade civil para que ela tome em suas manos essa questão e pressione os governos e os poderes econômicos também a fazer os cambios. Interessante que o Papa, na encíclica, por 2 vezes, a primeira vez que veio isso em documentos pontifícios, por 2 vezes disse que a sociedade civil deve se organizar para pressionar os governos para que hagam os cambios. Para que hagam os cambios. Pressionar, claro, pacificamente, democraticamente, pero pressionar. Uma sociedade civil organizada pressiona. Então, sim, o governo tem o coragem de enfrentar, por exemplo, o poder econômico. Ou suas próprias convicções também. Talvez o próprio governo não lhe interessa, pero
se siente a pressão popular, porque a questão de los votos na próxima eleição é importante. Então, a pressão popular dá a los governos também essa vontade política e também a força política, porque tem atrás de si a opinião pública, a força política para fazer os cambios. Cardenal. É uma coisa, solamente para dizer. Depois também, sim, solamente. As escolas, por exemplo, não somente os médicos, as escolas devem incidir muito nisso, informar e informar. A própria catequese da igreja, em las comunidades eclesiásticas, nós outros também devemos ajudar a informar e formar sobre tudo isso. São grandes cambios também nessas áreas. Por exemplo, em uma universidade, se isso é um problema global, mundial, grave, urgente, uma universidade não pode ignorar isso. Uma universidade deve meter isso dentro de sua grade de ensino, deve estar aí. Porque não há como não assumir isto que é um problema global da humanidade. Claro. Como uma universidade pode ignorar isso? Como uma escola média pode ignorar isso? Deve entrar dentro do programa de ensino. Não ser uma coisa que uma outra vez por ano se hace um evento para essas. Não, deve ser parte da programação. Claro, pero Cardenal, quizás algunas personas que nos estén viendo pueden pensar, pero es que sobre el medio ambiente ya llevamos años hablando. Yo creo que uno de los puntos interesantes de la encíclica es que hace caer en cuenta que dentro de la creación, no solamente de la naturaleza, porque lo que dice es hay que cuidar la creación de Dios, no solamente la naturaleza, está el ser humano. Sí, claro. Y entonces, justamente probablemente por exceso de información, hay personas que están dispuestas a sacrificarse por los animales, pero no por otros seres humanos, como que hay algunas distorsiones allí. Isso é uma distorção óbvia, obviamente é uma distorção. Também porque o ser humano tem sim uma missão de conduzir e administrar esse planeta, e a Terra e a criação. Isso não se pode negar. Há, portanto, uma missão diferente das demais criaturas, também das criaturas vivas. A vida, sim, seja vegetal, seja animal, seja humana, deve ser preservada, deve ser sempre protegida, etc. Mas o ser humano, porque é um ser inteligente e que tem liberdade, uma vontade, enfim, livre, é ele que deve conduzir e administrar esse processo. Essa missão compete sim ao ser humano. Então, o ser humano não é igual a los outros seres vivos da natureza, muito menos querer dar prioridade, digamos assim, a outros seres vivos, como se o ser humano fosse alguém de segunda categoria. Não. É verdade que o ser humano é o grande predador, isso sim, é o grande predador. Mas isso se deve corrigir. Isso não invalida a questão da missão do ser humano. Tanto que a encíclica diz que os outros seres não foram criados por Deus para nós outros. A finalidade dos outros seres não é para o homem, não. É para Deus. Mas é o homem que deve conduzi-los a Deus. O homem é aquele que é, por assim dizer, o pastor também de toda a criação. Ele administra sobre esse aspecto para que essa criação llegue a Deus. Então, isso pero isso já é digamos, uma dimensão religiosa, claro, pero faz parte de nossas convicções católicas e cristianas, que nós sabemos que se Deus criou o mundo, lo criou, nos entregou como um dom esse mundo, para que nós outros administrássemos. Isso significa esse conduzir as criaturas a Deus, porque de alguma forma, diz o Papa nela encíclica, de alguma forma toda a criação participará del evento final, digamos, da nova criação final. E Jesucristo ressuscitado já é essa criatura nova, que todas as outras criaturas também participarão disto. Por isso, Jesucristo aparece como, digamos, como o ponto final desta caminhada da criação.
E aí o Papa cita Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin, esse jesuíta do século passado, que escreveu muito sobre a evolução e sobre o caminho da criação hasta Jesucristo. Então, isso é verdade, que há os que dizem, não, o homem não tem esse direito. Não é um direito, é uma missão, e nesse sentido sim direito, mas é sobretudo uma missão, a missão de administrar para que tudo ocorra em la paz, em el amor, en la harmonia neste mundo, e aí está a questão do reino de Deus. A igreja deve construir a paz, a harmonia, a fraternidade, enfim, e para que a criação pueda chegar hasta Deus, al final. E aí entra uma questão que me parece também muito interessante, esse Papa, porque ele muitas vezes habla de diálogo, que a fé cristiana nos leva a dialogar com todos, não nos conflitar com este grupo, com aquele grupo, não excluir nenhum grupo. Também se são diferentes, também se são fés religiosas diferentes, ou têm outros objetivos diferentes. Pero o Papa diz, deveríamos poder caminhar juntos, como amigos, como hermanos, respeitando as diferenças. Como amigos, como hermanos e respeitando as diferenças das religiões, sobretudo, e iluminando o caminho da humanidade. Isso deveria ser, as religiões deveriam ser capazes disso. Al menos as religiões, de caminhar juntos, como hermanos, como amigos, respeitando suas diferenças, para juntos ir iluminando o caminho da humanidade. Cardenal, podríamos estar aquí hablando horas, sí, pero desafortunadamente ya llevamos 50 minutos de entrevista. Un mensaje final, usted, digamos, ¿qué esperaría de la visita del Papa Francisco aquí a Colombia? Ya que usted está hablando de respetar al otro, cosa que no pasa en Colombia, que es el principal problema que tenemos. ¿Qué esperaría usted de eso, de esa visita? Eu penso que o Papa será uma presença muito carinhosa, primeiro, de um homem que vem para estar junto, um momento estar junto, consolar os angustiados, para reacender esperanças, reacender luzes, sonhos, e encorajar para construir uma sociedade reconciliada, em paz. E que isso é possível, sim. Claro que isso significa também muito diálogo, muita negociação e muito perdão, para se poder chegar de novo a construir um caminho. Mas isso é um processo, mas que deve ser feito com muito respeito e amor por os diferentes. Ele dizia uma vez, e isto também lo guia muito, ele diz, quando Deus nos aborda, se pode dizer isso, nos aborda, chega a nós outros, Ele lo hace, Deus lo hace com muito respeito e com muito amor. Deus não vem se imponendo, cobrando, exigindo, criticando. Não. Deus vem, aborda o ser humano com muito respeito e com muito amor. E isso deve criar uma possibilidade de reconstruir uma sociedade, sempre, com todos os seus problemas. Colômbia tem seus problemas, como outras sociedades. Nós outros, Brasil tem outros problemas também, grossos, grandes problemas. E essa presença, eu creio que hará hará um bem muito grande para a sociedade e, claro, sobretudo para a Igreja Católica, mas para a sociedade, porque ele sempre diz, não, a Igreja não é uma coisa à parte, não, a Igreja está dentro, hace parte da sociedade. A Igreja abre as portas para que Deus pueda chegar com seu amor, com sua proximidade, sua cercania, com sua misericórdia e também com seu encorajamento, alientamento. Sim, você pode fazer, haga isto, eu estou com você e você pode fazê-lo. Irá um pouco, creio, neste sentido. Sí. Cardenal, no puedo terminar la entrevista con esta curiosidad. Cuando nombraron al Papa Francisco, él salió al balcón con usted. ¿Por qué salió al balcón con usted?
¿Usted por qué lo acompañó en esa vez? Aquí está la foto. Sí, no sé, jamás le pregunté por eso, también no me habló jamás sobre eso. Lo que ocurrió fue eso, ya estaba terminado, ya el conclave ya estaba todo terminado, y ya se formaba la procesión para llevar el Papa hasta el balcón, aquel balcón de la plaza. Y fue en ese momento que él llamó el subvicario, el vicario del Papa en Roma, que es un cardenal que ayuda el Papa en las funciones de obispo de Roma, porque el Papa es obispo de Roma también, pero no tiene mucho tiempo, entonces tiene un cardenal que lo ayuda. Él llamó a ese cardenal y miró en mi dirección y dice: Don Claudio, venga, yo quiero que usted también esté conmigo en este momento. Y fue así que, para la sorpresa general, estábamos dos cardenales a su lado en este balcón. ¿Sí? Cardenal, muchísimas gracias por haber estado aquí en la Pontificia Universidad Javeriana. Fue un honor entrevistarlo y es un honor tenerlo aquí, la verdad. Yo agradezco también la oportunidad y que realmente la visita del Papa sea bien sucedida aquí. Sí. Muchas gracias.